Olá, muito boa tarde. Bom, eu acho que vocês conseguiram sobreviver. Bom, agora com a curva do DI, talvez tenha ficado mais fácil ainda a sobrevivência, principalmente na renda fixa. Eu olhei lá os anúncios das corretoras, tem muita corretora oferecendo 10% para você travar a sua taxa durante 3 anos, né? Eu diria que isso é uma bobagem. Porque se você tiver, por exemplo, 300 mil, você compra uma LFT e vende lá o DI futuro do 21, né? Você pode vender lá por quase 11%. Você não precisa ganhar 10% da corretora. Você pode ganhar esses 11% direto, simplesmente sabendo fazer a operação entre a LFT, né, e o DI futuro. Tá? Bom, esse era o recado que tinha que dar, né, a respeito disso. Nós não vamos tocar muito nesse assunto do DI, pelo grau de complexidade dele, os cálculos são muito complexos. Passei a planilha para o pessoal, quem quiser a planilha, basta acessar, mandar um e-mail para dúvidas.estruturadas@gmail.com, que eu mandarei a planilha para você poder fazer o cálculo. Tá? Bom, vamos ver o que aconteceu no mercado. Na verdade, não importa muito o que aconteceu. Quem está numa operação estruturada não se preocupa com o que aconteceu com o mercado. Tá? Vamos dar uma olhada aqui na nossa telinha do computador, né? Nosso telecomputador. Bom, o que nós temos aqui? A Petrobras está 12,90. Como é que estão as nossas operações? PETR, se eu não me engano, era F14 e G14. Certo? Vamos ver o que aconteceu? Olha... se vocês estão lembrados do último programa, nós estávamos comprados em 55 mil da G14 e vendido em 65 mil da F14. 65 mil vezes 0,08 vai dar 65 mil, vai dar R$ 5.200. Tá? 0,34 vezes 55 mil vai dar 55 mil, 17 mil mais 3.400, 17 mil mais 1.700, 18.700. 18.700 menos... quanto que era aqui mesmo? Era 65 mil vezes 0,08, 5.200. Veja que estamos com lucro de R$13 mil ainda. Essa operação nos daria ainda hoje, zerando hoje, G14, daria R$13 mil. Sobre a nossa referência, que era R$14 na Petrobras, nós teríamos ganho mais de 10%. Aí você pode dizer, mas no papel eu também perdi. Mas não tem problema, nós podemos fazer novamente essa operação, fazendo a rolagem para H. Vamos ver como é que está H? É H14, se eu não me engano. Você ainda pode fazer um zero cost call da H14 com a G14. Então, essa operação ficou bem claro que nós protegemos o papel em mais ou menos aí, deu 17.500, protegemos mais ou menos aí em 10%, né, a nossa operação. Tá? Então, daqui você tem duas escolhas nesse momento. Você poderia, por exemplo, zerar essa operação e falar, olha, eu assumo essa posição agora só no 13, a venda no 13 porque eu estou com medo que caia. Então você pode fazer a operação ou no 13, né, fazendo um zero cost call no 13, ou um zero cost call no 14. Se for no 14 é simples, né? Você vai pegar, zera essa posição, bota 12 mil no bolso, né? 12 mil sobre 14 mil dá em torno de 8%. Vai ganhar mais uns 8%, né? E trava ele no 13 ou no 14. Se for travar aqui no 14, vai ficar H14 com G14, basta comprar aqui, como é que é aquela conta? Esse dividido depois, eu vou fazer rapidamente a conta, vai dar mais ou menos assim, você vai ter que comprar mais ou menos 11 mil desses e vender 21 mil desses, que também vai dar um zero cost call. Tá? Hoje, se você comprar o papel a 12,90 e fizer isso, o seu potencial de ganho é muito grande. Tá? Então, eu acho que as aulas referentes a Zero Cost Call, utilizando uma trava de linha, né, já foi bastante extenso. Tá? Hoje, nós vamos falar de outro tipo de operação. Tá? É uma operação chamada Buster. Eu não sei se se escreve B-O-O-S-T-E-R, Buster, acho que é Buster, né? Tá? Mas antes de falar sobre o Buster, eu queria falar sobre o BTC.
Bom, o BTC, ele é um assunto que... O BTC, ele tem uma sigla, eu não sei exatamente qual que é essa sigla, mas ele se refere ao banco, né, de aluguéis de ações. Tá? Como é que funciona esse BTC aí? Bom, o BTC acontece o seguinte, suponha que você tenha uma operação de comprar e sentar em cima. Né? É o buy, buy, hold. Né? Você compra e senta em cima. Fala assim, olha, essa ação eu não quero vender de jeito nenhum. Eu quero ficar lá com ela 10 anos, 20 anos, ganhando dividendo. Né? Tem gente que faz isso. Aliás, essa é uma das estratégias do Warren Buffett. Né? O Danilo Zanini, que também é um dos apresentadores, ele fala bastante sobre essa operação. E alguns analistas fundamentalistas também. Tá? Essa operação ela é razoavelmente simples. Você escolhe as ações boas, né, e compra e fica com ela na carteira. E o que acontece nesse tipo de ação, nesse tipo de operação? Você tem que saber escolher, né? Tem que saber escolher a sua ação. O Warren Buffett tem uma piada, tem um dizer assim, bem interessante. Ele fala assim, poxa vida, como é bom acordar, ir dormir sabendo que amanhã de manhã metade do mundo vai ter que fazer a barba. Né? Então, o que acontece? Esse tipo de operação, né, ela é boa, né? Vamos sair um pouquinho da tela, né? Então, o que acontece nesse tipo de operação? Buy, buy, hold. Você vai escolher a ação e vai ficar com ele. Só que aí tem o seguinte, tem um segmento, não sei um segmento, mas tem uma operação que você pode fazer com essa ação, já que você não vai querer dispor dela. Tá? Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo, assim, algum exemplo de uma ação que paga bons dividendos. A Ambev paga um bom dividendo. Não é sugestão de venda, é só um exemplo, né? Nem sugestão de compra. Você pode comprar a ação, e já que você não vai vender ela, você pode fazer o seguinte, você pode alugar essa ação para um outro investidor. E esse outro investidor, o que ele vai fazer com essa ação? Ele pode fazer várias coisas. Ele pode ficar short nela, vendido nela e comprado numa opção. Por exemplo, ele aposta numa baixa, faz um financiamento reverso, ele vai fazer a operação que ele quiser. Tá? Não é um problema nosso. Mas suponha que você não vai realmente, você fala assim, olha, eu não vou vender essa ação, porque essa ação, para mim, né, eu quero deixar de herança para os meus netos, meus filhos. Né? Então você vai fazer o seguinte, você vai pegar essa ação que você tem, e você vai disponibilizar ele no banco de aluguel. Esse banco de aluguel de ações, ela vai poder te pagar, eu dei uma consultada rápida, tá, em alguns papéis, tá? Eu não posso dizer que esses valores são oficiais, porque eu não tenho a tabela oficial da corretora que me deu os valores, né? Mas funciona mais ou menos assim. Na Ambev, por exemplo, você consegue lá em torno de 0,8%, 1% ao ano. Na Petrobras, se você disponibilizar ele para aluguel, você consegue em torno de 0,2 ao ano e 0,3 a 0,4 para a Vale. Bom, a Vale e a Petro, elas têm um aluguel relativamente barato, baixo, por um motivo simples, ela tem muita liquidez, né? E tem muita gente com esses papéis, isso aí é oferta e demanda. Tá? Nos tempos áureos lá da OGX, naquela loucura de alta, baixa, ele chegou a dar 80%, 100% de aluguel ao ano, né? Quer dizer, você comprava ação e deixava alugado, ganhava 100% ao ano. Mas você tinha que ficar com a ação. Tá? A pessoa que alugou de você, ela não vai te devolver o dinheiro, vai te devolver em ações. Então suponha o seguinte, eu tenho lá uma ação da Petrobras, assim, suponha que eu seja um investidor grande, tenho 1 milhão de ações da Petrobras, por exemplo. Falo, olha, eu não vou usar essa ação durante muito tempo. Eu disponibilizo ele para alugar lá no BTC, né? E por ano eu vou receber aí 0,2% a mais. Veja que é uma coisa que você não faz nada para ele. Aí se pagar dividendo, como é que faz? Olha, se pagar dividendo, você recebe o dividendo. Na verdade, a pessoa que está com a ação fica com o dividendo, mas ela tem que te repassar o dividendo quando ela receber. Tá? Então você não perde a ação, você fica com a ação e você pode se beneficiar dela, pode se beneficiar, né, às vezes quando você começa a ter muita pressão, uma demanda muito grande de locação de BTC, o BTC costuma subir. Tá? Eu fiz uma consulta, né, o da Usiminas, ele está em torno aí de 8%, 9% ao ano. Ou seja, você tem a ação da Usiminas, você disponibiliza lá no banco lá da Bolsa, né, para aluguel, e aí alguém que eventualmente alugue essa ação vai te pagar em torno de 8% a 9% ao ano.
olha, eu acho que é um ganho nada mal se você tem uma empresa que paga um bom dividendo. Tá? Aí eu fiz um checklist lá de uma média, tá? Como eu te falei, não são dados oficiais, porque a corretora que me passou os valores, ela não me passou, vamos dizer assim, numa tabela, né? Olha, isso aqui é a nossa tabela, isso é a nossa cotação. Mas ele me falou verbalmente, né? Tem algumas ações que pagam, ele falou que a média das ações está em torno de 2 a 3%, na média. Né? Olha, 2% é bom, sendo que você não vai fazer nada com ele. Você não vai fazer, você não vai se expor ao risco, você emprestando essas ações. Tá? Agora, como existe um mercado muito grande de BTC, inclusive, né, eu fico pensando, poxa vida, mas o BTC, poxa, ganhar 1,5% ao ano, 1% ao ano, será que não tem nenhuma operação melhor? Eu pensei, né? Eu penso, né? E aí, bom, nós estamos falando muito sobre Zero Cost Call, tá? Então, eu imaginei o seguinte, a gente pode fazer uma operação de Zero Cost Call, mas você tem que assumir um ponto de saída. Como nas nossas outras operações. Você precisa assumir um ponto de saída. Então, eu elaborei uma planilha de Buster, né? Usando a custódia já existente e fazendo uma comparação com o que você ganharia deixando o dinheiro lá no BTC. Tá? Vamos voltar aqui para a nossa telinha, né? E eu vou mostrar aqui a nossa planilha. Tá? Só eu preciso aqui que as pessoas tenham um pouquinho de memória, tá? Uma memória boa. Então vamos lá. A G82 está 1,32, G36 está 70, vamos considerar 71, né? 132, 71, tá? A G14 está 35 e aqui eu preciso da G15 também. A G15. G15, tá? Então vamos lá. 1,32, 71, 35 e 16. Tá? Então vamos lá para a nossa planilha. E o papel está 12,90. Né? Então vamos lá. Aqui estaria 12,90. Né? O G12 no 12 está 1,32, né? 0,71, 0,35 e 0,16. Ok. Tá, então o que eu fiz aqui? Eu considerei, né, uma operação fictícia em que o cliente tem 10 mil ações. E ele pensa assim, eu estou pensando em alugar ele para ganhar 0,5% ao mês, ao ano, né? Ao ano. Aí o que eu fiz? Coloquei aqui os valores. Tá? E o Booster, ele funciona assim. Ele também é um Zero Cost Call. Tá? Um Zero Cost Call também. Tá? Então, aqui é o seguinte. Nesse caso, se você fizer um Buster entre o 12 e o 13, ou seja, você vai comprar o papel no 12,90 sem colocar dinheiro nenhum. Sem colocar dinheiro nenhum. Presta atenção, que as nossas operações são de Zero Cost Call. Inclusive, o nome dessa planilha é Zero Cost Call Buster BTC. Tá? E quem quiser essa planilha, tá? Fiquem à vontade, mandem um e-mail para dúvidas.estruturadas@gmail.com ou simplesmente dúvidasestruturadas@gmail.com que eu estarei mandando gratuitamente essa planilha. Tá? Então, olha só, aqui vamos arredondar para 11.600 e aqui 21.600. Quer dizer que se você fez um Buster 12, 13, acho que é até bom colocar aqui, né? 12/13, né? Foi lá 12. Poxa, se eu colocar a barra, ele vai pensar que é data. Então, peraí, deixa eu ver aqui, né? Formatar célula. Personalizado, não. Simplesmente texto. Ok, texto. 12/13. Tá. Então vamos lá. Tem que formatar tudo texto, né? Tá, formatar célula, texto. Texto. Aqui formatar célula, texto. Aqui a gente vai, então, é aqui entre 13 e 14, né? E aqui entre 14 e 15. Ok, então, o que vai acontecer aqui no nosso Buster?
Então, esse 12 e 13 quer dizer que é o Buster entre o 12 e o 13, que seria Strike 12 e Strike 13, né? Que seria G12 e G36. Então, aqui pelas cotações você teria que fazer o seguinte, vamos arredondar aqui esses valores finais, porque nós não temos opções com fracionárias. Então, você vai comprar, se for com 10 mil de custo, você vai comprar 11.600 da G12, né? E vender 21.600 da G36. Vai dar exatamente 0 a 0, praticamente. Tá? Aqui é a mesma coisa no 14. Né? Você vai fazer o Buster 13 e 14, você vai comprar 9.700 G36 e vender 19.700 G14. E se for fazer da 14 com a 15, você vai comprar 8.400 G14 e vender 18.400 G15. O que está sendo feito aqui? Simplesmente a gente está travando as posições, né, num nível de assunção de risco. Nesse daqui que está 13, o Buster 12 e 13, quer dizer que você está travando no 13. Quer dizer, você vai atingir a maximização acima do 13, mas no 13 ele trava. Tá? E aqui, olha, eu coloquei o valor aplicado no caso é 12.900, 129 mil, você comprou 10 mil ações de Petra 12,90. O valor máximo que você vai conseguir extrair dessa operação é isso daqui, olha. É 141.639. Ou seja, o ganho máximo em relação ao seu capital é de 9,8%. E o ganho máximo só com derivativo, ou seja, o ganho máximo com derivativo você vai obter no 12,13 se ele morrer praticamente no R$13. Aí você vai maximizar o seu ganho. Tá? Se for 13,14, você vai maximizar o seu ganho no 149.700 em relação a uma aplicação de 129 mil, ou seja, daria 16% no ganho máximo. Tá? E o ganho máximo só no derivativo, esquece o papel, isso aqui é descontando o papel, tá? 7,54. E aqui o ganho máximo, ele atingindo R$15, você levaria 158 mil para casa, tendo aplicado 129 mil. Tá? Porque você comprou 10 mil ações a 12.900. Então aí o valor máximo que você pode sacar é de 158 mil, com um ganho máximo de 22,81%. Isso daqui se você usar o quê? Em relação à ação. Em relação à ação, tá? Em relação à ação. E aqui o ganho máximo em torno de 6,53% em relação ao usando simplesmente o derivativo. Então o derivativo você tem num mês a possibilidade de ganhar até 6,5%. Né? Pode sair da tela aqui, Sala? Às vezes as pessoas não fazem conta. Lembra quando eu falei daquele lance de, olha, não vai adiantar você ficar brigando lá com o seu gerente para ele te dar 1% a mais, 2% a mais em relação ao DI. Não vai fazer tanta diferença. Por quê? Porque se você pega e faz uma operação bem feita, uma assunção de risco bem feita com as ações, ou mesmo na curva de DI, e para isso você vai ter que estudar. Vai ter que investir em cursos, vai ter que estudar, vai ter que sentar a bunda lá na cadeira, né? Fazer as contas, colocar numa planilha de Excel. Você vai ver que tem chances muito maiores se você controlar o seu próprio risco. Então, nesse Buster aqui, por exemplo, esse Buster aqui que ele foi feito? Ele foi feito de um jeito, né? Para que você, sem colocar dinheiro, tá? A minha proposta, né, é o seguinte, é que as operações não envolvam dinheiro além daquilo que você colocou na ação. Por que isso? Esse exemplo do Buster que eu falei, você vê que tem operações lá que, considerando com papel, ele pode te dar 16%, 22%. Se você tem essa possibilidade, qual que é o problema de você perder 10% numa ação? Se você pode ter um potencial de ganhar 22%, 15%. Né? O problema é quando a pessoa entra numa ação para ir lá tentar ganhar 3% num financiamento. Porque aí ele ganha 3% num mês, ganha 3% no outro, ganha 2,5% no outro, faz uma rolagem e ganha mais 3%. E aí quando vê uma paulada que nem veio na quinta-feira negra, o cara perde 15% e desanima e sai do mercado. Não, toda operação se deve ser montada, no meu entender, com potencial de ganho elevado. Tá? Não se preocupar tanto com a defesa. Se você tem tanto medo de entrar na bolsa, vai para a renda fixa. Estuda a curva de DI.
né? A curva de DI vai ter um curso específico para ele, só que ele é um curso difícil, é um curso que é uma duração de quase 10 horas, tem que saber calcular todos aqueles cálculos do DI. É mais difícil, mas aquela planilha que ele te dá uma boa ideia. Se você tem, por exemplo, lá uma grana lá no DI, numa LFT, que é pós-fixado, e você vende um contrato futuro de DI no equivalente financeiro, travando a taxa em 11,5%, 12%, você vai estar ganhando aí, no médio prazo, algo em torno aí de, se o DI cair, então, talvez 130%, 140% do DI. Então não vai fazer sentido você ficar lá brigando por 3% a mais do DI. E tem outra coisa, quando a curva futura do DI cai, você já pode sacar toda essa diferença na hora. Né? E a questão aí de aprender a curva do DI tem uma outra questão aí na questão do DI. Os bancos, o FGC até 250 mil só. Se você tem 1 milhão para aplicar, você vai ter que aprender a fazer o negócio para proteger o patrimônio. Tá? Agora esse Buster que a gente está fazendo, o que acontece? Vamos voltar aqui para a telinha, por favor, Sala? Então, o que acontece aqui no Buster? Né? Quando a gente coloca o 12,13, você vai estar comprado em 11.600 da G12 e vendido em 21.600 da G36, no strike no 13. Aí vai falar, estou descoberto em 10 mil, não tem problema, porque você tem as 10 mil ações para dar garantia. E como você não coloca dinheiro, você vê que aqui, olha só, o ganho no derivativo, ou então, olhando aqui pelos ganhos máximos, você vê que ele atinge até 22%. Né? Qual é o sentido, por exemplo, por que ter medo quando a bolsa cai 10? Não tem problema nenhum. Você faz um Buster e aqui, como você não bota dinheiro, acontece a seguinte situação. Você tem coragem de fazer. Porque depois que a Petrobras veio de 15,85 para 12,90, quem que teria coragem de entrar comprando se você já está muito carregado? Se você está pouco carregado, não tem problema. Mas se estiver muito carregado, né? Mas vamos ver aqui, ó. Se você for pensar aqui, ó, esse ganho máximo com derivativo, em torno de 6%, né? É só a gente fazer uma conta. Isso aqui é mensal. É mensal. Né? Se você for pegar um BTC mensal, ele vai te dar 0,1, 0,05. Isso daqui representa mais de 100 vezes o que se ganharia no BTC. Entende? Né? Então, vamos sair um pouquinho aqui da tela, né? Falar um pouquinho mais. Então, onde eu quero chegar é o seguinte, faz mais sentido estudar, né? Ver onde que está o seu nível de risco, qual o risco que você aceita. No Buster entre o 14 e o 15, né, que é aquela última linha, o que vai acontecer nesse Buster aí? Você só vai entregar a sua ação no 15, mas está 12,90 a ação. Tá? E outra, isso daqui não está aqui na planilha, mas existe uma forma de calcular o delta, né? Fazendo um ajuste de delta, em que no momento, aqui eu já vou dizer qual que é o valor, tá? É no 13,80. No 13,80 até o 14,20, esse Buster, só o derivativo, esquece o papel, só o derivativo, né? Entre as opções da G14 com a G15, só o derivativo ele vai estar positivo. Se você tiver lá entre 13,80 e 14,20, o Buster entre o 14 e o 15 já vai estar positivo. Ou seja, você consegue sair, claro que você não vai ganhar aqueles 6,53%. Tá, por cento. Talvez você ganhe 1%, 1,5%, mas ainda assim, mesmo que seja 1,5%, se você for 1,5%, você pensar que ao mês, ao ano dá 19,5%. Né? Para um BTC de 0,2 é quase 100 vezes o BTC, do mesmo jeito. Então, o que faz diferença estudar bem, né, como que funcionam a estrutura do delta, né? Claro que eu não dou o curso, né, referente às gregas, né? Isso aí tem no curso do professor Roxo, né? Os cursos que eu tenho disponíveis são as estruturadas. O meu curso ele não é focado na questão de estudar as gregas ou então a curva, né, as gregas, né, o delta, o gama e a curva de variação. As minhas estratégias são chamadas estratégias fechadas no tempo. Vai ser bom para quem o quê? Olha no começo do exercício e vai zerar no final do exercício. Tá? Quem gosta de fazer ajuste dinâmico, toda hora, em tempo real, ver se está ganhando ou se está perdendo, né, esse tipo de operação não é o ideal. Mas se você vai fazer uma operação que a demanda vai ser daqui a
você vai pensar em zerar, sair da operação depois de alguns anos, alguns meses, né? Essas operações realmente são boas porque ela tem o quê? Ela tem o tempo a favor. Eu estou muito preocupado com uma questão chamada tempestividade. Se não tiver tempestividade a favor, fica difícil de eu pensar em fazer uma operação. Por quê? Porque com a tempestividade a favor, o que acontece? Passou o tempo, você sabe que ganhou alguma coisa. Pode ser 0,1, 0,2, 0,5%, 4%, 5%, mas você vai ganhar, ou seja, o tempo está a favor. Se você, o Buster aqui, aquele segundo Buster na segunda linha, que é entre 13 e o 14, existe grande chance desse Buster ser uma das melhores operações para o próximo exercício. Porque o papel está meio batido tal, e entre 13 e 14 ele maximiza o ganho. Mesmo aquele Zero Cost Call que fizemos usando trava de linha, ele talvez, se você for considerar o quanto caiu o papel, ele ainda está vencedor. Ele ainda está vencedor. Ele está ganhando em torno de 4, 5% em relação ao mercado, mesmo com o papel caindo. Agora, se você considerar que a ação da Petrobras, você só vai entregar ele no 14, por exemplo, aqueles ganhos de 8, 9% no derivativo já vai para a conta. Há quem faça o seguinte, quando ocorre esse tipo de situação em que tudo vira pó e o derivativo de vencimento longo sobrou, tem muita gente que pega esse dinheiro e reaplica tudo nas ações. Aí ele aumenta o quê? A sua participação nas ações, que é mais ou menos essa ideia que é interessante quando a gente fala sobre operações estruturadas, né? Como ao longo do tempo você pode estar ganhando ou perdendo no mercado, mas como você está bem estruturado, em algum momento o mercado vem abaixo e a sua operação de tempo vence o mercado, você tem sempre a chance de aumentar o seu patrimônio em ações. E não é uma coisa tensa, olha, o meu programa é cada 15 dias e eu não faço uma operação dinâmica. Então, eu sou obrigado praticamente a fazer dentro do que aparece, quer dizer, eu abro a tela e tem que mostrar na tela o que tem que ser feito. Mas vamos voltar aqui para a telinha, vamos tentar acompanhar uma operação para ver se realmente ela pode dar certo. Então vamos pegar aqui essa segunda linha do Buster que eu te falei. Então vamos marcar aqui que a gente comprou o quê? A Petrobras no 12,90, então PTR4, ficou 12,90, PTR4, ficou 12,90. 12,90, tá? Petro G36, que é isso no 13, ficou 1,32, 0,71. Tá? E a Petro G14, 0,35. Tá? Olha, eu não costumo fazer isso, mas vamos fazer o seguinte, vamos considerar que isso daqui está 70 centavos, para dar um zero cost call perfeito, tá? Então vamos supor que eu tivesse comprado 10 mil ações aqui, comprado 10 mil aqui e vendido 20 mil aqui, tá? Então, porque eu arredondei, tá? Para ficar mais caro. Então, ó, eu estou comprado em 10 mil ações da Petro 4, comprado em 10 mil da G36, ou seja, exercício no 13, e vendido em 20 mil da G14. Então, se você for pegar isso daqui, 10 mil desse menos 20 mil desse dá zero. Ou seja, no total eu paguei 12.900. 12.900 é o meu custo. Tá? E vamos acompanhar essa operação para ver se ela efetivamente vence o mercado. Tá? Viu? Se ela pode sair aqui da tela, vocês vão observar o seguinte, com o passar do tempo. Então, nós temos uma ação comprada no 12,90, e temos uma combinação de derivativos comprada em 10 mil da G36 e vendido em 20 mil da G14. Tá? E vamos ver o que vai acontecer isso no final. No final, aqui, você vai conseguir, nessa operação, levar o máximo de R$15. Tá? Se ele, mas veja bem, você vai levar R$15 se ele ultrapassar o 14. Se ele não ultrapassar o 14, você vai ganhar mais do que o mercado. Só para ter uma ideia, no 13,50, você vai levar, aí no 13,50, você vai levar já R$14 na operação.
Tá? Sala, pode voltar aqui para a tela? Tá? Então vamos pensar aqui o PTR4, né? Então vamos colocar aqui no R$13, né? 13,50 no 14, 14,50, tá? Então no R$13 você vai ficar com 13 mil. Você tem com 130 mil. Você tem, perdão, aqui são 10 mil, desculpa, aqui é 129 mil. Tá, 129. Vai ficar com 130 mil. Aqui você já vai levar 140 mil. Tá? Aqui vai levar 150 mil. E aqui daqui para cima é tudo 150 mil. Tá? Então olha só, mas veja bem, a ação no 14 você já leva os 150. Porque aqui você vai ter o quê? 10 mil ações da Petro e você vai ter mais 10 mil derivativos, né? 10 mil G36, que vai estar valendo, no caso aí, R$1, né? Se tiver exatamente no 14. Então vamos colocar aqui só quanto que seria o potencial de ganho, né? Vamos só comparar como é que é o ganho do mercado. Tá? Então se você fosse no mercado, quanto você ganharia, né? E na estruturada, quanto você ganharia. Tá? E quanto você ganharia na estruturada, tá certo? Então como é que nós vamos fazer a conta aqui? Isso daqui vai ser igual a isso, né? Dividido por isso menos 1. É isso, né? Então você vai ganhar 0,7% se for no mercado. Certo? Agora isso daqui é isso dividido por isso daqui. Menos 1. Então vamos colocar aqui, né? Formatar célula, porcentagem com duas casas, tá? Agora isso daqui também é igual a isso dividido por isso menos 1. E finalmente isso daqui é igual a isso dividido por isso menos 1. Tá, aqui está errado, aqui é estruturada, né? E aqui vamos colocar aqui o mercado. Tá? Se você fizesse a mercado. Se fosse a mercado, o que ia acontecer? Como você tem 13, se você está no 13, você vai receber 130 mil, né? 13 vezes 10 mil. Então seria o quê? Isso daqui, né? Isso daqui seria 13 mil. Você vai receber 13 mil, 130 mil dividido por isso daqui. Menos 1. Né? Agora aqui, o que acontecer? Se tiver 13,50, você vai receber 135 mil, né? Se você fizer simplesmente a mercado, dividido por isso menos 1. Né? Olha só o que acontece. Isso daqui seria, se tiver 14, né, a ação, você vai receber 140 mil, né? Dividido por isso menos 1. E se tiver 14,50 é 14.500, né? Opa. É igual a 14.500. É 145 mil, desculpa, né? Dividido por isso daqui, menos 1. Você vê, olha só o que acontece. Não é sempre assim. Se continuar subindo, o mercado ganha, né? Porque no mercado você está livre. Mas você vê que na estruturada do Buster, você tem o quê? Para o mesmo nível em que o papel para, olha só o ganho comparativo em relação ao mercado. Tá? E justamente essa diferença aqui, por exemplo, né, 16,28 menos 8,53, que seria esse ganho máximo do derivativo, de 7,54. Né? E como esse ganho ele é excedente, né, e se você for ver esse ganho excedente, ele é muito maior do que uma outra operação que você possa fazer. Tá? Salinha, pode sair da tela. Então,
Então, você vê aqueles 7% e pouco, o que é 7% e pouco ao mês comparado com o que você vai conseguir lá no BTC? Vai ficar brigando lá com o operador de mesa. Pô, é só 0,2 que você vai me pagar por mês? Me paga 0,25. Não adianta isso daí. Não vou dizer que não adianta. Se tiver um volume muito grande no que você tem dor de cabeça, faça isso. Mas vale a pena você estudar. Esse Buster, ele é uma excelente alternativa ao BTC. As pessoas que recorrem ao BTC para tentar remunerar a carteira, que ele pode gerar até 100 vezes mais do que o BTC. Não que o BTC não seja um bom mercado, é que às vezes, devido a questões legais, né, alguns fundos não podem, por exemplo, deixar suas ações alugadas. Outros podem, mas ele é uma alternativa muito melhor do que o BTC. Tá? E qual que é o recado que eu tenho? Cada dia que a gente vai estudando mais a matemática envolvida, mesmo essa matemática mais simples. Olha, assim, eu não quero que vocês comparem essa matemática que eu uso com a mesma matemática que o Roxo usa, ou o professor Valério Klug. Eles têm uma matemática muito mais sofisticada, eles têm um conhecimento de sofisticação matemática maior, ainda porque a minha formação não é matemática, a minha formação é mais na área de bioquímica. Então, o que acontece? A minha visão ele tem que ser uma operação mais simples. Né? O que eu percebi foi o seguinte, que o tempo ele é um aliado assim fabulosamente positivo para quem sabe usar ele. Tá? Às vezes eu fico até com dó do pessoal que fica lá lutando lá por aquelas pequeníssimas taxas no DI, numa LCI. Poxa, vai lá e estuda a curva de DI. Né? Inclusive essas coisas que eu estou fazendo aqui ao vivo, você já tem disponível o curso de DI, que tem no site da Infomoney, tá? Não, desculpa, de curso de DI não, curso de Excel, né? Tem um curso de Excel que a Infomoney está lançando, né? Que é o Matemática Financeira no Excel. Praticamente a gente só está pagando custo de distribuição, tá? Isso porque a gente acha que é importante que todos saibam essas matérias, né? Esses assuntos. E se você vai estudar para um concurso, aquele curso de Matemática Financeira para Excel também funciona. Tá? Se você entrar lá na aba de cursos da Infomoney, né, você vai conseguir ver, né, vai conseguir ver isso daí. Deixa eu ver aqui se vocês quiserem, né, infomoney.com.br, se você for lá na aba de cursos, né, você vai ver que tem esse curso disponível já. Então vamos aqui no menu, né, cursos, tá? Vai lá no menu, né, vai nos cursos, é que vocês têm aqui o curso de Excel. Bom, tem aqui o meu curso antigo. Já está disponível, tá? Os 4 vídeos sobre Zero Cost Call usando trava de linha, tá? Então, aí você tem aqui o curso de Excel, né? Quem quiser dar uma olhada, tem até uma aula teste lá, né? Um treinamento gratuito, né? Para o pessoal dar uma olhada se realmente estou fazendo as coisas direitinho, né? Tá? Então, aí... Né, como ele está num preço muito baixo, justamente porque a gente só está pagando custo de distribuição. Tá? Esse curso ele também está sendo contemplado, né, no mega pacote que a Infomoney fez, ele conversou com todos os professores para ver oferecer, né, todos os cursos com um desconto assim inacreditável de 68%. Mas eu aconselho que vocês, quando forem adquirir um pacote desse, aproveitem todo o pacote. Tá? Não vai pegar, você tem lá, por exemplo, vários cursos lá, não vai ser falar assim, eu só vou assistir esse, não façam isso. Às vezes o pessoal faz algumas perguntas para mim que eu acho até meio provocativa, eu não gosto disso daí. Fala assim, quem que você acha que é o melhor professor? Quem que você acha que é o melhor trader? Olha, não tem melhor professor, melhor trader. O que existe é o seguinte, cada perfil de investidor vai se dar melhor com algum tipo de operação. Tá? As minhas operações, elas vão muito de encontro, né, ao meu tipo, vamos dizer, ao meu perfil. Né? Eu não gosto de ficar olhando a tela todos os dias. Eu prefiro montar uma operação, nem que ela dê menos, mas que eu tenha certeza que eu tenha o quê? Uma passagem do tempo positiva. O que eu chamo de tempestividade positiva. Eu estou preocupado com essa tempestividade positiva. Né? Alguns gostam de tradear. Tá? Ir no direcional, né? Enfrentar, né, o mercado. Então, cada um tem um perfil diferente. Não tem melhor ou pior. O que tem é se é mais adequado ou não. Tá? Quem gosta de ficar o dia inteiro olhando a tela, eu nem aconselho a fazer o meu curso.
Então, o meu curso ele é feito o quê? Para quem quer fazer uma operação estruturada de médio e longo prazo e que você vai ver que a rolagem vai ser sempre positiva. Você fala assim, mas olha, estou perdendo grana. Falo, não, vamos renovar a operação, mesmo a trava de linha. A trava de linha não deu certo. Quando você rola, você sempre recebe alguma coisa. Você não paga para continuar no game, né? Eu vejo com muito maus olhos, né, as operações em que você tem que pagar para sair, pagar para continuar. Tá certo? Então, essa planilha vai estar disponível, tá? Quem quiser a planilha, essa que está aqui, eu vou gravar ela, né? É só mandar um e-mail para duvidas.estruturadas@gmail.com. Aí vocês vão ter a planilha, façam os ensaios, né? Eu vou gravar esses valores, né, que nós fizemos aqui, né? Esses valores que nós fizemos, e a gente faz uma comparação daqui a... vai ser só daqui a um mês, tá? Nas semanas seguintes nós vamos ter feriados, né? Mas acompanhem, tá? Acompanhem, coloquem numa planilha dinâmica e vão acompanhando que vocês vão ver que dia a dia, em relação ao mercado, ele vai estar vencendo, tá? Então, esse é o recado de hoje. Muito obrigado pela audiência, tá? Se vocês puderem, né, dê um like, né? Mas eu fico muito feliz, tá? Principalmente com os e-mails que eu tenho recebido. As pessoas mandam realmente dúvidas difíceis e eu acho legal isso, né? Inclusive esse programa, né, em homenagem a 4 pessoas que mandaram e-mail dizendo: poxa, agora que eu estou meio na lama, como é que eu faço para aumentar, potencializar o meu ganho? Eu alugo as minhas ações? Eu falo, olha, você pode até fazer isso, mas aí eu dei essa alternativa de usar o Buster, tá, para turbinar o ganho, e turbina quase 100 vezes em relação ao ganho do BTC, né, dependendo da ação, é claro. E em relação aos cursos, né, eles estão, as estruturadas, ele teve uma renovação, né, colocaram módulos novos, né, e pensem com carinho, né, na questão do pacote que a Infomoney está oferecendo, né. O pacote ele é um investimento, vamos dizer, alto, né? Mas pelo que vai trazer de benefício, eu acredito que as pessoas vão se beneficiar bastante. E amanhã, às 11h45, aquela entrevista que eu tinha prometido há muito tempo sobre o petróleo, explicar como trabalha a curva de petróleo, como usa o gradiente linear para trabalhar a curva de petróleo, no que se baseia essa operação, vai ser numa entrevista que o Thiago Salomão vai fazer comigo amanhã, tá? Às 11h45, tá? Espero vocês lá. Muito obrigado pela audiência.